Vulnerabilidade é o tema da nossa conversa. E me fez lembrar uma coisa que eu passei alguns meses atrás num curso, porque a gente se preocupa muito de não errar, de não fazer nada que envergonhe. Fugimos sempre da vergonha. E eu estava à noite preparando a aula e um dos slides tinha uma palavra que eu costumava sempre esquecer o significado dela. E disse, vou dar uma pesquisada, acabei esquecendo. No dia seguinte, durante a aula, com a turma de psicólogos, era uma introdução à terapia cognitivo-comportamental. A primeira vez que o slide bateu lá, um já levantou a mão e perguntou o que significava aquela palavra. E eu senti uma grande vergonha na hora. Eu digo, como é que eu preparo uma aula e eu não sei uma palavra? Mas, diante disso, um pouquinho, procurei ser o mais autêntico possível. E disse, olha, eu não sei, vamos procurar, dá uma olhada aí, porque eu acabei de esquecer, não lembro, não sei o que significa. E procuramos o significado e conversamos um pouco sobre isso. O que mais me impressionou é que na avaliação do curso, uma colega colocou que para ela a parte mais importante do curso foi exatamente o momento em que eu admiti que não sabia. Eu vi comprovar ali, mais uma vez, que talvez o que falta para a gente é um pouco de simplicidade. É de admitir que nós somos frágeis, nós somos limitados. Nós não somos tão bons assim como todos querem dizer, querem mostrar e fazem um esforço incrível, né, para que ninguém encontre as suas vulnerabilidades. Então essa experiência para mim foi importante, ela confirmou mais uma vez e essa vai ser a linha da nossa conversa. Talvez a gente precise se conformar mais, se adequar melhor e ser mais livres com a nossa vulnerabilidade, com o nosso limite. Porque o ser humano ele é frágil, ele é finito, ele acaba. Já notaram que a gente quase nunca fala que a gente um dia vai morrer? Parece até que é uma realidade que não existe. Ainda hoje eu visitei um amigo que deve fazer uma cirurgia do coração amanhã e pudemos conversar um pouquinho sobre esse momento onde as coisas são todas colocadas sobre a mesa e foi muito bom ver que o que mais vinha em evidência nesse momento importante da vida dele eram os laços, as amizades, o valor de tudo aquilo que ele construiu na vida. Então, dentro daquilo que eu pensava de conversar, a primeira coisa é por que nós temos, desde pequenos, de ser treinados para sermos bons o suficiente, para agradar, para mostrar que damos conta do recado, que somos capazes. Por que isso é marcado tão forte nas nossas vidas? O modelo cultural em que vivemos é extremamente competitivo e individualista. E aqui me vem a imagem de uma metáfora que os orientais usam ao pegar um pequeno graveto, fácil de quebrar, frágil, né? Podemos dizer vulnerável, mas se esse graveto é incorporado a muitos outros, num feixe, ele se torna muito mais forte. Então, talvez uma pista para a nossa vulnerabilidade seja a gente começar a assumir que somos frágeis, que somos limitados e que talvez isso seja aquilo que mais nos torna interessantes, porque nos motiva a criatividade, nos motiva aos relacionamentos, a criar vínculos e talvez esse seja o ponto mais importante, porque se nós conseguimos construir uma tribo, né, de vínculos, de amigos, na própria família, inclusive, né? E ao falar isso, talvez vocês se deem conta quanto isso hoje é urgente, quanto nós perdemos de estrada em relação a esses vínculos. Quantas pessoas, assim, nessa competição desenfreada, vão se tornando cada vez mais sozinhas, isoladas, com medo que os outros descubram aquilo que eles não são. E para que não descubram o que eles não são, acabam escondendo o que eles são, como se fosse um grande jardim
com as mais variadas flores, mas que nós temos que nos esconder para que não descubram as nossas fragilidades. Então, ser educado para ser bom o suficiente, talvez a gente possa pôr em questão. Talvez a gente precisasse ser educados para sermos nós, únicos, irrepetíveis. Talvez devêssemos ser educados para nos relacionarmos, criarmos vínculos, nos conectarmos aos outros e não nos isolarmos, né? E nessa troca da riqueza de um com a riqueza do outro, e não com uma uniformidade que empobrece tanto o ser humano, nós talvez nos realizaríamos mais fácil. Por falar em conexões, me chamou a atenção uma notícia que eu vi algumas semanas atrás. Pesquisaram em vários países, em vários locais, criavam situações de emergência e observavam como as pessoas que estavam próximas reagiam. E o surpreendente é que não tiveram um caso onde ninguém se incomodasse. A gente até fala muitas vezes, né, que as pessoas são indiferentes, mas nessa pesquisa feita na Europa principalmente, eles se impressionaram que em todas as situações criadas, situações de emergência, alguém que passou mal, alguém que caiu, alguém que machucou, sempre teve alguém que se interessou, alguém que veio em socorro. E talvez isso, se nós desenvolvêssemos mais isso na nossa sociedade, nos nossos convívios, nos nossos grupos, essa solidariedade, talvez a gente encontrasse mais segurança. Talvez o medo não ficasse tão grande, talvez o Rivotril pudesse ser mais dispensado. O fato é que estar sozinhos, sem vínculos, desperta todo um sistema automático nosso de medo e ansiedade. E cada vez mais a ciência está mostrando o nosso sistema de defesa, de lutar ou fugir, ele dispara com uma frequência absurda hoje em dia, porque ele é o mesmo sistema que nós usávamos na pré-história. É o mesmo sistema que se usava para fugir da onça, do predador que aparecia, ou para lutar para sobreviver, né? Quer dizer, a raiva e o medo. Então, duas emoções que estão super presentes hoje em dia e que assustam tanto as pessoas porque elas não vão lutar nem vão fugir. Então, o estar sozinho, o esconder a própria fraqueza, a própria vulnerabilidade, o aparentar ser o que eu não sou, dispara com muito mais frequência o nosso sistema de defesa, de luta e de fuga. E daí essa presença absurda na sociedade de ansiedade, de pânico e também de raiva. A gente tem visto, tem sido muito frequente a indignação, a agressividade. Muitas vezes as pessoas não sabem, né, que esse sistema de emoções ele é natural. Não adianta eu brigar contra a minha raiva ou contra a minha ansiedade. Eu já observei, às vezes, né, eu tive pacientes que eles ficam prestando atenção quantas vezes eles têm ansiedade durante aquele dia ou durante aquela semana. E esse fixar-se sobre a emoção como se fosse uma causa do problema só faz com que ela se realimente e entre no círculo vicioso do pânico, que é quando eu começo a sentir os sintomas da ansiedade, a respiração ofegante, a taquicardia, né, o suar frio, e eu fico assustado com isso. Então isso realimenta o sistema e ele fica num looping infinito. Então a ideia aqui é nós começarmos a investir naquilo que pode desarmar o nosso sistema. Então ter consciência de que esse disparo da ansiedade, do medo, da raiva, ele é uma consequência, ele não é a causa. Se eu pego ele como a causa, quer dizer, eu estou com uma doença, eu estou com ansiedade. Então eu começo a observar, a me autovigiar, e isso vai se realimentando infinitamente. Então o caminho é exatamente outro. O caminho é começar a observar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, em que eu sou bom. Então, em vez de ficar observando a si mesmo em termos de sensações, de emoções, começar a olhar um pouco para o viés existencial. Muita gente acha que isso não está na moda, mas eu acho que a sociedade hoje está pedindo exatamente uma reflexão profunda sobre o meu sentido de vida, sobre o que eu estou fazendo aqui, como é que eu caí nessa família exatamente desse jeito. Às vezes a pessoa diz, mas eu fui deixada numa lata de lixo
E eu digo, isso está confirmando que você é uma pessoa especial, porque se você foi deixada numa lata de lixo e chegou até aqui, você tem mais recursos do que quem foi criado num berço esplêndido. E isso as pessoas às vezes não veem. Quer dizer, eu sou menos porque tive mais dificuldades. Na verdade, eu sou um vencedor. Gostaria muito que a nossa conversa de hoje desse também a vocês um incentivo, né, a se descobrir naquilo que é seus pontos fortes. O João Paulo aqui, ele perguntou como diminuir a minha vulnerabilidade. A pergunta é excelente. Eu diria assim, a vulnerabilidade a gente não diminui. Ela está aí. Eu acho que a gente precisa aceitar. A gente precisa se reconciliar com ela. É o título da nossa palestra, né? Eu preciso aceitar que eu tenho limites. Eu preciso aceitar, por exemplo, eu estou envelhecendo. Tem certas coisas que eu fazia com 20 anos, com 18 anos, que eu não faço hoje. Seria contraproducente se eu ficasse pensando, mas como é possível que eu agora não consigo mais isso? É muito mais interessante eu olhar o que eu consigo fazer com os anos que a vida me deu, com a experiência que ela me propiciou. Então, João Paulo, em vez de tirar, né, de reduzir a minha vulnerabilidade, eu vou olhar para ela de frente. Eu vou tirar dela o que ela pode me dar de recursos, porque às vezes eu vou ser mais criativo. Então a ideia principal da noite de hoje é essa, que a gente possa se reconciliar com a nossa vulnerabilidade. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos finitos, mas nós podemos fazer coisas incríveis. E o ser humano faz mesmo coisas incríveis, né? Capaz de uma generosidade, capaz de uma superação. Eu lembro sempre dos períodos mais críticos de guerra, né? Na Síria nós temos agora, encontramos sempre exemplos de pessoas capazes de fazer coisas grandes no meio daquele inferno. A Bianca pergunta, o que pode aumentar a minha vulnerabilidade ou ela não muda? A vulnerabilidade, ela é aquela que é. Cada um tem suas características, tem seus limites. Alguns são comuns a todas as pessoas. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui ler em público e me atropelei, gaguejei, fiquei vermelho. Parecia que tinha acabado o mundo para mim. E no dia seguinte, o encarregado do evento lá na minha escola me deu um grande abraço e agradeceu pela minha contribuição. Foi interessante ver como nos eventos seguintes eu estava lá disponível e fui gaguejando cada vez menos, fui ficando vermelho cada vez menos e hoje eu estou aqui apresentando a vocês um pouco da minha experiência. Então, Bianca, respondendo a sua pergunta, né, eu aumento a vulnerabilidade? Eu digo, ela aumenta muito quando eu quero fugir dela, quando eu quero negar que ela exista. Quer dizer, o outro extremo seria também errado, né? Eu supervalorizar, achar que eu também não tenho condição de fazer nada, que eu não tenho. Quer dizer, eu acho que a verdadeira, fala-se muito de humildade, né? A verdadeira humildade é você reconhecer aquilo que você é, aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim. Sempre que a gente não consegue fazer isso em relação a nós ou em relação aos outros, porque mesmo a pior pessoa, né? Eu acompanho, às vezes, pessoas em fazendas de recuperação, dependentes químicos, e encontrei pessoas incríveis que tiveram uma vida muito difícil, mas que hoje fazem um trabalho maravilhoso para ajudar tantas pessoas. Então é possível pegar a própria vulnerabilidade e usar dela como um trampolim para crescer, principalmente na relação com os outros. Nós não somos ilhas. Isso aqui é que nos deixa vulneráveis. Sobre vulnerabilidade, vocês encontram na internet a Brené Brown, que tem um TED que é o terceiro mais visto no mundo todo, né? Super bem acompanhado por todos e curtido. E ela, para mim, ela tem um trabalho maravilhoso quando ela nos fala da coragem de ser imperfeitos. Ela tem 2 livros, né? Um fala da vergonha, que por causa dessa bendita dessa vergonha a gente se esconde, a gente não se expõe, a gente não se arrisca e a gente nunca descobre do que é capaz porque está sempre atrás de um lugar muito seguro. E nós precisamos um pouquinho arriscar.
Eu lembro de um garoto que tinha medo de falar com os outros, de sair de casa, um verdadeiro pânico de multidão. E uma vez tinha uma festa na casa dele e ele estava preocupadíssimo porque ia vir a família toda, ele ia ter que lidar com essas pessoas e ele achava que ia ser uma decepção. E eu montei com ele toda uma experiência, até treinei o que ele ia dizer, mas era importante que ele se arriscasse pelo menos num grupo. E foi isso que ele fez. Tinha 14 anos e voltou na sessão seguinte para me contar que estava impressionado, porque as pessoas até riram de piadas que ele contou. Porque depois que ele viu que era aceito, ele se soltou e colocou para fora o que ele tinha de melhor. Mas antes, por medo, ele não iria. E se ele não fosse, isso ia só confirmando o medo que ele tinha. Quer dizer, eu não tenho habilidade para falar com as pessoas. Por quê? Porque não vai falar com as pessoas. E como ele não vai falar com as pessoas, ele nunca vai saber se ele tem. Mas ele vê aquilo como confirmação de que ele realmente não tem habilidade social. Então ele não vai, a ansiedade baixa porque ele não foi, e isso vai impedindo sempre que ele se teste. Então a gente recomenda sempre em cognitiva comportamental que a pessoa faça a experiência, se arrisque. A gente monta um experimento para que ele descubra quem ele realmente é. Ele possa ir lá e se testar dentro de uma coisa possível. É como se pegasse uma pessoa que nunca andou no campo e colocasse ela para subir já uma montanha difícil. Não, vamos gradativamente, mas vamos nos testando para descobrir do que somos capazes e sempre nos surpreendemos, conosco e com os outros. É bom sempre esperar o melhor dos outros. Uma colega que trabalhava com menores de rua uma vez me contou uma experiência que eu não esqueço. Ela disse que o menino de rua que ela atendia falou: tia, eu estou na rua jogando bola e passo uma dona com tanto medo de mim que eu não aguento, vou lá e assalto ela. Então esse feedback que a gente dá para as pessoas também tem implicações importantes. Então esperar o melhor do outro, sabendo que todo mundo tem algo de bom, pode ser uma boa estratégia para a gente ter até um pouco mais de segurança. Então, resumindo um pouquinho o que nós conversamos até agora, todos nós somos vulneráveis, queremos negar isso de todas as maneiras. É hora de se reconciliar, olhar para o que nós temos de frágil, de vulnerável, mas saber também que temos tantas riquezas, tanta coisa boa, é uma boa descoberta. Colocar na balança e encontrar o equilíbrio disso. Não evitar, não fugir, não negar, mas procurar ir ao encontro das pessoas para construir vínculos verdadeiros, vínculos autênticos, não vínculos de aparência, vínculos só para que os outros todos me elogiem. Ter coragem de ser imperfeito também, de arriscar também a errar. Dizer que errou, pedir desculpa, né? Dizem, até aconselha-se, é melhor pedir desculpa do que não tomar iniciativa nenhuma. E por último, eu queria encerrar dizendo que tantas vezes a gente tenta anestesiar a nossa vulnerabilidade, mas ao fazer isso a gente anestesia aquilo que nós temos também de muito bom. Basta dizer quanta gente tomando remédio para ficar calmo, para dormir. Mas ali eu anestesio também a minha alegria, a minha gratidão, a minha felicidade. Então talvez seja a hora de repensarmos isso e suportarmos um pouco as nossas imperfeições, os nossos limites, as nossas gafes, em troca de curtirmos mais também as nossas alegrias, a nossa felicidade, a nossa gratidão por estarmos aqui hoje nos encontrando. Então agradecemos a todos, uma boa noite e seguimos em frente com próximos encontros aqui.